A gente sempre fala muito de estereótipos, mas estereótipos são necessariamente maus? Eu mesma eu estudo estereótipos e eu sempre abordo o tema dos estereótipos em aula, em palestra, em comunicações, em artigos, porque estereótipos são a base do que eu estudo, né? E estou trabalhando com estereótipos de gênero. Mas eles são uma coisa necessariamente má? Porque quando a gente fala parece que sim, né? E parece que é possível escapar deles. E na verdade, se a gente for analisar as narrativas, em geral não é possível escapar de estereótipos, de um modo ou de outro. Então, estereótipo é sempre mal? De cara a resposta é não. Não, não é. Porque o estereótipo, o que ele é? Ele é uma grade de leitura pronta para guiar a nossa percepção, o nosso entendimento. A gente vai formando estereótipos ao longo da nossa vida, ao longo do nosso contato com diversas pessoas, lugares, situações, ao longo da nossa interação com a cultura, e a gente vai formando esses estereótipos. Alguns vão chegando pra gente, a gente vai absorvendo através de filmes, de livros, de séries, do que dizem pra gente, do que a gente aprende na escola. E isso nos ajuda a ter uma percepção de mundo. Porque a gente não tem como aprender se a gente não tem um mínimo de redundância. Se a gente, por exemplo, a gente vê russo, a língua russo, o alfabeto cirílico, a gente fala, quê? Agora, se a gente já sabe mais ou menos como é o alfabeto, a gente sabe mais ou menos uma ou outra fala, é mais fácil aprender a próxima palavra. É assim que a gente aprende um idioma novo. Sempre a gente vai tendo um pouco de redundância, que é o que a gente precisa saber, para dar o passo seguinte. Bom, isso funciona com qualquer tipo de interação social, com qualquer... Então, eu sei o mínimo sobre alguma coisa, e sabendo o mínimo sobre essa coisa, eu posso aprender outra. O estereótipo, ele só perdura porque ele tem essa função na nossa cabeça e essa função social de facilitar o entendimento, facilitar o aprendizado. O problema do estereótipo é quando ele é juntado com uma carga afetiva, positiva ou negativa, porque daí ele vira um preconceito. Então, por exemplo, pense em estereótipos nacionais. O que é uma pessoa de nacionalidade inglesa? Uma pessoa muito pontual. Em tese, é um estereótipo positivo. Só que limitador, porque, o inglês chegou atrasado, será que ele é inglês mesmo? É uma piadinha, mas numa escala maior, ela pode se transformar numa verdade. O problema é você classificar todo grupo de seres humanos de acordo com a percepção que você tem, através do estereótipo e com a experiência de um ou dois. Por quê? E nesse aspecto, entra o problema do estereótipo de minorias sociais. Vamos lá, parênteses. Minoria social não é minoria numérica da população. O Brasil é um país com a maioria de população negra, e a gente trata as pessoas negras como minorias. Por quê? Porque dentro da sociedade é uma desvantagem ser uma pessoa negra. Você tem privilégio sendo uma pessoa branca. As mulheres são metade da sociedade, um pouquinho mais, e a gente trata mulheres como minoria social, justamente porque existe uma fraqueza na sociedade por ser mulher. Também não vou discutir isso aqui, depois a gente conversa melhor sobre isso. O importante é pensar, estou falando de minorias sociais e o problema de estereótipos de minorias sociais. Qual é o problema? Quando se faz parte de uma minoria social, você não representa o indivíduo, você representa todo o grupo. Aí o que acontece? Você vê o indivíduo e você automaticamente analisa ele pelo estereótipo. Você não sabe a experiência, você não se dá o trabalho de conhecer a experiência. Ajuda que na literatura, no cinema, isso é reforçado. Isso é reiterado. E esse é o problema do estereótipo. Você pegar um fato social, despir ele dos seus problemas e usar um indivíduo para representar todo um grupo, toda uma gama de experiências humanas, e você resume ele a uma coisa só. Isso é danoso em infinitos níveis, eu não vou me ater a isso, eu só vou me ater à responsabilidade social de você estar usando o estereótipo. Por quê?
usar estereótipos pode ser bom. Se você tem plena consciência do que você está fazendo, se você tem a intenção de desconstruir o estereótipo ou subverter ele de alguma maneira, se você tem a intenção de mostrar o que existe por trás daquele estereótipo, de individualizar a personagem, que é o problema de muitos criadores, é que, ai, nossa, mas estereótipos são necessários para a gente entender o que está acontecendo, porque você não tem que explicar tudo, novamente aquilo que eu estou falando sobre a redundância, você não tem que explicar tudo de novo. E daí então eu vou criar um estereótipo da mulher que, na verdade, vai dar em cima do chefe porque ela quer ser promovida. Você pode argumentar, ah, mas isso acontece muito. Não sei, talvez aconteça muito mesmo. Mas isso é a totalidade das mulheres? Eu vou te dizer que não. Não sendo, você vê isso reiteradamente em filmes, em livros, em novelas, em séries, você acaba achando que sim, que é verdade, que aquilo é isso mesmo. É assim que mulheres agem. Mulheres, esse pequeno grupo de metade da humanidade. No fim das contas, o que eu tô querendo dizer é, estereótipos podem ser bons, inclusive podem ser necessários. A forma como a gente trabalha eles é que é uma questão que tem que ser vista com cuidado, tem que ser vista se você tem consciência para trabalhar esses estereótipos, se você tá fazendo aquilo de propósito e com qual motivação. Sei que alguns autores falam sobre a arte acima de tudo, ou a arte é uma coisa distanciada da sociedade, a arte não pode falar só de problemas sociais. Eu discordo disso tudo, mas todo mundo tem o direito de pensar arte pela estética. A questão é você pensar na sua responsabilidade enquanto artista, na forma como você quer que aquela mensagem seja passada, inclusive se você preza pelo realismo, pela verossimilhança da sua história. O quanto você preza pela boa arte. Porque você resumir a experiência humana a meia dúzia de homens brancos que vão ter grande profundidade psicológica e pegar todo o resto da humanidade e transformar essas pessoas em coisinhas que cabem numa forminha é meio limitador, meio preguiçoso. E eu não vejo arte nenhuma nisso. Perfect.